Sejam bem-vindos ao nosso quarto Pod Squad. É isso? É isso mesmo. É isso mesmo. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Gabriela. Obrigada pelo convite, Florzinha. A gente ficou muito feliz com esse convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo. A Gabriela, gente, ela é uma pessoa incrível. Deixa eu achar o currículo dela que me atrapalhou. Ela é licenciada em História pela UNB, formada em Direito pelo UniCeub, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela ATAME, sócia no escritório Célia Arruda Advogados Associados e professora de Processo Civil. E ela é triatleta. Ela é um primeiro lugar na faixa de idade Rei e Rainha do Mar, na Maratona Aquática de 2022. Duas vezes primeiro lugar na faixa de idade Challenge Brasília, 70.3 de 2023 e 2024. Quarto lugar na faixa de idade Ironman Rio de Janeiro, 70.3 de 2023. E na primeira maratona do Rio de Janeiro de 2024. Isso mesmo. Arrasou, arrasou. Então, conta pra gente como que é ser atleta nesse mundo de hoje. É um eterno balançar de pratos, né? Girar de pratos. A gente precisa sempre organizar o nosso dia a dia, porque, na verdade, eu sou advogada, então o meu fruto é da advocacia, que é o que me faz girar a vida. E eu tenho o esporte hoje como um aliado, uma ferramenta emocional, como aquilo que me alimenta e também é onde eu descarrego as energias, né? É muito do que eu vejo no trabalho, às vezes a gente fica muito cansado e tudo, e a gente precisa também de uma válvula de escape, e o esporte, ele é isso tudo para mim. O esporte representa muita coisa na minha vida, o esporte chegou desde que eu era muito pequena na minha vida, com os meus pais me incentivando. Então, isso também é um facilitador de eu lidar com as coisas hoje. Incentivo. Isso, incentivo dos meus pais, incentivo da minha família, né? E o esporte, ele me tirou, na verdade, de uma depressão no final da minha adolescência, por algumas coisas que eu passei na minha vida pessoal. Então, ele tem uma grande importância para mim. Então, ser atleta hoje, para mim, é um lazer levado um pouco mais com seriedade, né? Então, não, maravilhoso. Você falou que mudou sua vida, mas então ele deixou de ser um hobby e se tornou, tipo, ele faz parte da sua vida. Então, você não se vê fazendo outra coisa a não ser um esporte nesse momento. Seria algo nesse sentido? O esporte é um hobby. Eu encaro ele como um hobby. Encara como hobby ainda. Eu encaro ele como um hobby porque, assim, longe de ser um atleta profissional, né? Um atleta profissional, ele lida com o esporte para se alimentar. Uhum. Então, o meu fruto hoje, ele é a advocacia. Então, hoje o esporte, ele, na verdade, é um buraquinho que eu coloco dinheiro ali. Normalmente, eu não tenho patrocínio. Então, assim, é mesmo um hobby. O triatlon é um hobby bem caro, né? A gente tem o ciclismo e a gente sabe que o céu é o limite. A gente não precisa de um super mega equipamento para participar das provas, mas quando a gente fala de bicicleta, mesmo a bicicleta mais simples, ela já é um equipamento caro. Mas, para mim, embora levado com seriedade, por conta do tamanho dos meus desafios, então, como eu quero alcançar, eu quero passar por esses desafios, e esses desafios são desafios difíceis, então eu preciso fazer o que aqueles desafios me pedem para fazer para conseguir alcançá-los. Então, para isso, eu preciso levar, assim, com seriedade. Muito bom. E desafios, né? São desafios. E a gente entrou, inclusive, em umas conversas antes sobre competição. Na realidade, a competição não é com os outros no triatlon, né? É muito uma competição pessoal de você se desafiar cada vez mais e conseguir chegar mais longe, digamos assim, né? E como é que tá isso? Quando surgiu isso em você, assim, essa vontade de entrar no triatlon e se realmente se desafiar, sabe? Assim, de provar para você que você tem esse potencial, que você tem essa capacidade toda. Uma coisa foi levando a outra. Eu já fiz tudo o que você puder imaginar. Já fiz handball, eu já fiz atletismo no ensino médio, eu já fiz dança, já fiz natação quando pequena. Então, assim, eu sempre fui migrando de uma coisa para outra. E aí, quando eu saí do ensino médio, entrei na universidade, a corrida sempre foi o esporte mais universal, que era aquilo, calçar um tênis e fazer algum tipo de exercício, não preciso de academia, simplesmente vou para a rua.
E aí uma coisa vai puxando a outra, porque daqui a pouco você fala assim, nossa, fiz os meus primeiros 5 quilômetros, agora eu quero me inscrever numa provinha de domingo. Aí você vai, se inscreve numa provinha de domingo, você treina para aquilo, termina aquela prova, fala, acho que eu consigo encarar 10. E daqui a pouco você faz 10, daqui a pouco você já tem 10 meias maratonas no seu currículo, e aí você fica... Eu tenho muito isso, o esporte me alimenta nesse sentido, sabe? Então, eu fui cada vez mais querendo, me lesionei na corrida e tinha uma meia maratona para fazer. Conversei com o meu treinador na época, ele falou, Gabriela, por que você não começa a nadar? Porque aí você não perde o seu cardiorrespiratório, você não vai estar correndo. Para correr bem, eu preciso fazer o quê? Correr. Mas diante da impossibilidade, ele me deu essa ideia de fazer natação. E aí fui nadar num lugar onde já era cheio de triatletas e uma coisa foi puxando a outra. Quando eu me vi, eu comprei a minha primeira bicicleta e aí veio a pandemia. Então, eu não participei de prova nenhuma antes da pandemia. Passei a pandemia treinando, porque é tudo fechado, né? E o esporte é praticado de forma individual. Então, foi mais ou menos assim que tudo aconteceu. E aí, me tornei triatleta, comecei a participar dessas provas mais curtas, porque dentro do triatlon a gente também tem algumas distâncias diferentes. E eu sempre fui muito de respeitar as distâncias, não pular etapas, porque para mim, no meu processo, isso é importante. Então, uma provinha mais curtinha, depois uma maior, depois outra maior, e aí foi aumentando, e ano que vem eu vou participar do meu primeiro Ironman. Ah, é ano que vem o primeiro? É, ano que vem. O completo, o grandão. O completo, isso. Ah, o completo ano que e vem. vai ser em Floripa? Não, onde que fica o Ironman? Isso. Na América Latina, se eu não me engano, é o único. É o único? O único completo é em Florianópolis. E eu acho que o outro mais perto talvez seja México, Cozumel. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Entendi. Ah, legal. Mas como é impressionante essa coisa da pandemia, né? E como a pandemia botou um monte de gente para dentro de si com o medo, e quantas pessoas conseguiram aproveitar esse momento e expandir, né? E conseguir atingir ali outras metas e desenvolver, por exemplo, toda uma cadeia nova do esporte. E aí também tem que levar em consideração que, na época, eu morava na casa dos meus pais, eu estava na faculdade. Sim. Então, eu tinha tempo livre, eu tinha tempo de sobra. Então, eu acho que a gente analisar também toda essa rede de apoio que tem por detrás é muito importante. Porque era o que a gente falou isso um pouquinho antes de começar a gravação. Que... como é que a gente dá conta de fazer isso, né? Porque eu também tenho 2 braços e 2 pernas, graças a Deus. Mas por que na minha vida isso acontece de forma diferente? Porque, primeiro que você precisa estar ok com o fato de talvez eu falhe de falhar, né? Ah, então, sim. Talvez eu falhe. E falhe muito, né? Quando a gente se abre para essa possibilidade, eu acho que a gente começa a encarar os desafios de uma forma mais leve. E a gente começa a entender que é possível. Porque muitas das vezes a gente deixa de querer passar por esse desafio, passar por esse processo, com medo já de não dar conta. Será que vai dar certo? Gente, se não der certo, tá tudo bem também. Eu não acordo todos os dias querendo treinar e super animada. E, vamos lá, beleza. Não quero. Eu passo por isso muitas vezes, inclusive, mais do que eu gostaria. Mas, quando eu olho pra frente, quando eu vejo na frente, assim... me afasto, né? Quando eu me afasto do momento do processo do qual eu tô vivendo e eu consigo enxergar que lá na frente vai acontecer uma outra coisa maior do que aquilo, por conta dessa escolha atual, né? Que eu estou vivendo agora. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é o fato de você também estar abertas às falhas e estar ok com isso e seguir em frente. Eu acho que é isso. Talvez seja o foco no longo prazo, né? Que você olha lá na frente. E talvez isso seria interessante de você transpor também para a advocacia. Porque muitas vezes a gente se depara na advocacia com questões que a gente acha injustas ou questões assim, né? Então, o longo prazo para você no esporte talvez te auxilie na advocacia. Com certeza. Você poderia contar pra gente um pouquinho, assim, como que você acha que essa tua mentalidade de superação mesmo, de entender que os teus resultados, você vai enxergar lá na frente e que a vida não é uma sucessão de grandes acertos. Você vai errar muito, mas
quando você olhar de longe, assim, talvez você veja muito mais acertos do que erros, mas o erro faz parte disso, né? Ele faz muito. A falha faz parte do processo da vitória. Eu digo que eu não sei se é o esporte que imita a vida ou se é a vida que imita o esporte. Eu adoro essa expressão, porque o esporte, ele me dá ferramentas emocionais para lidar com as dificuldades da vida que me aparecem. Então, por exemplo, se eu estiver diante de uma demissão de um escritório de advocacia, por exemplo, como é que eu vou lidar com aquela frustração, com aquela dificuldade? Como é que eu vou conseguir olhar para aquele momento racionalmente, porque é impossível a gente não sentir. Sim. A gente vai sentir, mas diante do sentir, o que eu faço com aquilo? Então, às vezes, o esporte, ele me coloca diante de alguns medos, de algumas dificuldades minhas, que são sentires. Deu pra entender. Que são sentires muito parecidos, Sim. entendeu? Então, assim, eu consigo já desenvolver essas ferramentas e isso me ajuda muito no meu dia a dia. O mundo corporativo, gente, é muito difícil, é um mundo cão, né? Então, rolam cabeças aí diariamente. Então, lidar com essas possibilidades, com essas dificuldades todas, tendo já passado, tendo já tido experiências com o esporte que me fortalecem também, claro que ajuda, né? Eu acho que o esporte é uma ferramenta de educação muito, muito grande e as pessoas ainda não conseguiram entender isso. Então, educação nas escolas, junto com o esporte para crianças pequenas. Eu que sempre estive dentro do esporte, desde muito pequena. Então, assim, desenvolvimento de valores mesmo, sabe? Que o esporte, ele ajuda a gente na hora desse processo de educação e desenvolvimento. Eu acho que é super importante. Mas eu não sei nem se a gente combinou que a gente não ia falar de política. Então, eu acho que o meu comentário, ele precisa parar. Não, tá tudo bem. Foi super de Esses boas. dias a gente tava conversando no escritório sobre uma coisa, os meninos lá do escritório gostam de jogar tênis, né? E eles são viciados, completamente viciados, né? E eles me chamaram pra jogar tênis. Ah, vamos jogar tênis, vamos fazer isso. E eu falei, não quero, vamos jogar outra coisa? Porque eu acredito que a gente possa transpor o que a gente vê no esporte para outras áreas da vida, justamente isso que você tá falando. Aí eles, não, mas o que você quer jogar? Aí eu falei assim, eu quero jogar alguma coisa em equipe, vamos jogar todo mundo junto? E eles, não, mas o tênis, não sei o que. Eu falei assim, gente... Aí eu fiz aquela filosofada. Sozinho você vai mais rápido, né? Junto você vai mais longe. E eu acho que no triatlon, às vezes, quando eu vejo vocês ali andando no parque, eu vejo vocês todo mundo junto, aí passa um carro, dá uma desviada assim e todo mundo briga, né? Porque quando um ciclista se machuca, eu acho que vem todos os outros. E em relação a isso, o que você acha que essa força de estar junto com pessoas que estão no mesmo desempenho que você, puxando para cima, o quanto isso do esporte também te ajuda a manter a rotina, a manter a motivação, né? Não, isso é diferencial, isso é um ponto-chave na rotina, porque quando você tem um compromisso com você mesmo, é muito mais fácil você abrir mão dele do que quando você tem um compromisso com outra pessoa. Então, quando a gente fala que é um processo longo, a gente está colocando aí, vamos supor, 1 ano e meio de treinamento para uma prova muito longa. Então, todos os dias você não vai acordar motivado, animado, querendo fazer aquilo. Ai, que legal. Tô super cansado e ainda tenho que pedalar, sei lá, mais 150 quilômetros amanhã. Então, A gente tinha falado de 50, 80, né? Tipo, 150. 15 quilômetros. Então, embora seja um esporte super individual, porque ir lá na prova eu não vou estar revezando com ninguém, sou eu comigo mesma e concentrada durante aquela quantidade absurda de horas o tempo todo. Mas no processo do treinamento, saber que você não está sozinha. Então, assim, encontrar amigos que tenham o mesmo estilo de vida de você, encontrar uma equipe legal para você treinar, um treinador que te dê esse apoio, sabe? Esse suporte, que eu acho que também é um esporte, um apoio, desculpa, de vez em quando, que é um apoio emocional também, sabe? Eu acho que isso é muito importante também, isso é ponto-chave. E, assim, não só os amigos que praticam o esporte junto com você, você precisa ter uma rede de apoio. Então, assim, hoje eu sou triatleta, mas se você analisa a minha vida, eu moro sozinha, eu não tenho filhos, eu moro muito perto do meu trabalho, eu consigo me deslocar muito facilmente, a piscina onde eu treino é muito perto da minha casa. Então, assim, existem N fatores hoje de facilidade mesmo, que me colocam nessa posição de me dedicar a isso dessa outra maneira. E eu, como mulher, eu acho que eu também preciso dizer que eu tenho um companheiro que me apoia imensamente depois de outras experiências que eu tive e que vocês, como mulheres, vocês sabem como isso é
difícil e é um ponto realmente chave, muito importante. Hoje eu encontrei uma pessoa que me apoia, que acredita nos meus sonhos e que, mesmo quando eu não quero, tá ali no meu ouvido e fala, não, você quer sim, vai. Lembra que você disse Você disse. Então, isso é realmente muito importante. Ter essa rede de apoio, ter pessoas que respiram isso e que se dedicam é muito importante. Eu faço, inclusive, parte de um grupo de mulheres que se chama Mulheres do Tri. É um grupo nacional de mulheres e que a gente se junta exatamente com esse objetivo, que é para tirar dúvida, para apoiar, para a gente conversar, porque também é um ambiente muito masculino. E aí as conversas, elas vão desde que roupa eu uso, até sofri um assédio ontem quando eu fui correr no parque, o que eu faço agora, me ajuda. Então, assim, é um grupo muito legal. A gente já tá aí com mais de 600 mulheres inscritas, Brasil afora. E, assim, é muito importante. E mulheres que têm pensamentos diferentes, estilos de vida diferentes. Tem mulheres, por exemplo, que não são mães como eu. Tem mulheres mãe de 3, de 4, com pódio em Ironman. Então, assim, é uma diversidade muito legal. Então, ter essa rede de apoio é ponto-chave para o triatlon, é ponto-chave. É cada um com as suas dificuldades, né? Eu acredito que é por isso que a gente ressalta, né? É você com você mesmo, no fim das contas, não importa se o fulaninho ali conseguiu, é você, né? E, assim, você falou a questão de deixar as coisas perto, como a academia, a natação, o trabalho, tudo. O livro Hábitos Atômicos, que eu acho que até o Bahia está lendo, nesse desafio de 100 dias que a gente está fazendo, ele fala muito sobre isso, sobre você facilitar aqueles hábitos que você quer incorporar à sua rotina. Então, se você quer ler um livro, uma coisa que seja interessante e você não tem o hábito da leitura, talvez seja interessante você deixar o livro já aberto ali na mesinha da sala de jantar, pegar o marca-texto, deixar tudo pertinho, e talvez seja isso que aquela pergunta do início lá que a gente estava no offline, o que te diferencia, já que você tem todas as mesmas condições que outras pessoas? Talvez você tenha entendido que quanto mais facilitar isso, melhor, né? Sim, com certeza, porque... e aí, se a gente for falar de triatlon e das provas de longa distância, tem pessoas que entram pro triatlon e falam, eu vou conquistar um sonho, eu vou fazer um Ironman e vou acabar, e é isso. E a pessoa faz, é o que tá no caminho dela, ok, tudo bem. O mais difícil pra mim é a constância. É você pegar essas pessoas que fazem essas provas longas e que estão aí nessa jornada há 20 anos, há 30 anos. É uma dedicação muito grande. A gente precisa abrir mão de muita coisa pra isso, entendeu? E... O longo prazo, né? O tal do longo você prazo. comentou bastante sobre gestão do tempo, né? Assim, que as coisas estão tudo próximas de você ali, que facilita, então, você ter essa rotina mais estabelecida. Mas antes da gente começar, inclusive, você contou que você era professora, né? Que ama dar aula, né? Que gosta desse ambiente de sala de aula. Mas, assim, conta um pouquinho da sua rotina diária, sabe? Como que você começa, você acorda tomando café, você vai correr logo de manhã. Conta um pouquinho dessa rotina diária. Eu acordo 3h30 da manhã. O repórter, o que come. Se eu for acordar 3h30 da manhã, eu vou ter que deitar muito cedo. Você dorme 8 horas por dia ainda? Não. Mas assim, as 8 horas pra mim já não funcionam mais. A minha quantidade de sono boa mesmo é com 7. Entendi. 7 horas pra mim já funciona muito bem. E você é rigorosa, assim, dormir 7 horas por dia. Porque treinar desse jeito, né, pra uma competição, tem que ter um rigor, né? Um rigor, assim, né? Uma disciplina muito forte, né? Então, você é bem disciplinada, assim, nas suas coisas do dia a dia. Eu gostaria de ser mais. Se for mais, o que ela faz? Domina o mundo. E a gente é o quê, né? Nossa, mas que bom saber, né? Que ela não se vê tão disciplinada, né? Não, pior é que não me vejo. Assim, são 3 modalidades, né? Então, a natação, o ciclismo e a corrida. E, além disso, existe o fortalecimento, que é para não machucar diante dessas 3 modalidades. E de 15 em 15 dias, eu tenho uma fisioterapia. Então, assim, os treinos ficam intercalados. Então, segunda-feira, normalmente, eu faço uma corrida leve, que é de recuperação do fim de semana. Leve, quantos quilômetros? É uma boa pergunta. Aí é de tempo, são 40 minutos, 45 minutos. E aí a gente vai muito pela frequência cardíaca. Que aí a gente não deixa ela subir muito, é um bom balizador, sabe? Porque, às vezes, quando a gente... E eu não sou da área da saúde, tá? Nem da educação física, pra deixar isso bem claro.
Porque aí, quando a gente tá muito cansado, é normal que quando a gente vai fazer uma atividade, o batimento cardíaco dê um pouquinho mais alto do que quando a gente tá descansado. E aí a gente vai fazer essa mesma atividade, a gente descansado, o coração fica um pouquinho mais leve. Então, normalmente, segunda-feira é essa corrida leve, com fortalecimento. Na terça-feira, um pedal. Quarta-feira, uma corrida, e aí essa corrida é intervalada um pouco mais forte. Na quinta-feira, pedal de novo. Na sexta-feira, outra corrida. E aí a natação depende da semana. Às vezes é segunda, quarta e sexta. Às vezes é terça e quinta. Às vezes é segunda, terça e quarta. Então, depende. Por conta do trabalho, Da eu tenho sua agenda. Isso. E com a essa rotina natação. começa pela manhã. Começa pela manhã, eu prefiro acordar cedo. Até porque como a gente anda de bicicleta e a gente anda na rua, então, É mais quanto mais seguro. cedinho a gente for, existe essa janela também de tentar evitar o trânsito, já chegar em casa às 7h30 da manhã, eu prefiro desse jeito. E aí, fim de semana são os treinos mais longos, né? Então, aí a gente, às vezes, tem um pedal seguido de uma corrida no sábado, às vezes uma corrida longa no domingo, às vezes um pedal longo no sábado e uma Isso corrida todas longa as semanas, no domingo. Sim. rigorosamente. Não rigorosamente, depende. Por exemplo, no meu aniversário esse ano caiu num sábado. E eu tinha um super treino para fazer esse fim de semana. E aí foi aquela matemática. Quero curtir com a minha família, quero ir para um restaurante com eles e tomar um vinho, quero aproveitar esse momento com os meus amigos. E aí, o que eu faço? Aí eu abri mão do treino. Porque tá tudo bem Tá também. tudo bem também, A É. vida é isso. acontece nos bastidores. E às vezes, por exemplo, eu tenho uma natação que eu deixo pro fim do dia. E aí eu tenho uma audiência 2h da tarde. Vai dar tempo, né? Às 7 eu consigo entrar na piscina. Não dá. E aí, você vai fazer o quê? Você desespera? Não, você respira e você fala, a vida tá acontecendo e tá tudo bem. Segue o baile. Existe uma aceitação, né, do que acontece no seu dia a dia. Sim, e é o equilíbrio, né? E eu acho que isso é o mais difícil de tudo, é você conseguir se dedicar e não deixar prato nenhum cair. Isso é muito difícil, porque ninguém dá conta de fazer tudo o tempo todo. Alguma coisa vai ficar para trás. Aquela pessoa que diz, não, mas eu dou conta de fazer isso, 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 isso. Não, ela não dá. Alguma coisa sempre fica para trás. Então, esse equilíbrio é muito importante. Então, até quando eu consigo me dedicar para isso, mas a minha obrigação é o escritório. O que paga o meu treino é o meu trabalho, é o escritório. Então, Sim. e a minha vida pessoal? Né? Eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que dar atenção pro meu namorado, eu tenho que dar atenção pros meus pais, né? Meus pais estão envelhecendo, eu preciso cuidar deles, eu preciso estar com eles, com os meus avós, então, né? Esse equilíbrio é... Eu acho interessante isso que você está falando, porque é uma questão que eu acho que é até polêmica, mas eu acho que vale a pena a gente falar sobre, né? Principalmente trazendo você aqui. As pessoas hoje, com o uso das redes sociais, a gente tem aquele costume de talvez ficar rolando o feed e ver que determinada pessoa acorda às 5 da manhã, tem uma rotina assim, assim, assado, só que às vezes para você um tempo maior de sono funciona, né? Até porque o sono, ele é muito conforme o seu organismo. Tem gente que precisa de 8 horas, tem gente que precisa de 7, 6 horas, depende da pessoa, né? Então, assim, como que você lida com isso? Porque talvez você veja muitos irmãos atletas até no grupo de... Tem esse lado negativo, talvez, né? Mas como que você lida com isso? Vendo que talvez aquilo não se aplique a você... porque eu acho que as pessoas têm muita dificuldade de ver, nossa, até assistindo talvez o podcast, nossa, a Gabriela, ela acorda, ela faz, e as pessoas tentem e aí elas não se apliquem, né? E talvez você tenha alguém assim na sua vida, e como que você lida com isso? Talvez seja, né, em tempos de rede social é importante, eu acho que a gente falar que é você contra você, eu acho que voltar... Eu posso até responder a pergunta dela. A primeira vez que eu fui no escritório dela, e aí eu tava lá conversando com a sua mãe, e aí eu falei, nossa, Gabi, eu fiquei impressionada com o seu Instagram, você faz tanta coisa. Ela, você não precisa fazer o que eu faço. Só de ir pra academia tá tudo bem, sabe? Assim, pegou na minha mão, olhou pra mim. É isso. né? Porque é o objetivo de cada um, é o desafio de cada um. Cada um aqui tem um objetivo pessoal diferente, entendeu? O seu
por ser diferente do meu, não significa que tem um melhor, que tem um pior. Por exemplo, eu sei que a Gi tem um pequeno em casa. Eu não tenho um filho, não tem como comparar as obrigações dela com as minhas. Então, foi o que eu disse, né? Você ter esse background, isso tudo facilita. Então, esse apoio, né? A rede de apoio. exatamente. Então, as minhas escolhas, inclusive, o esporte ele é tão importante na minha vida que as minhas escolhas, inclusive, de onde eu moro. Quando eu fui sair da casa dos meus pais, escolher aonde eu ia morar, eu escolhi um lugar onde fosse perto do parque da cidade, onde fosse perto da academia que eu vou, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho essa liberdade de fazer isso. Tem pessoas que não têm. E o problema é quando essas pessoas que não têm se comparam com a você. minha rotina. Uhum. E eu também sigo outros triatletas no Instagram que vivem do mundo digital e que ganham roupa de treino, Patrocínio. que ganham suplemento, que ganham... Então, assim, não tem como comparar. Isso, de vez em quando, bagunça, inclusive, a minha cabeça. Às vezes, eu preciso me afastar e falar, não, calma, mas o Instagram, ele não me dá... compartilhar os meus treinos é bacana, é muito legal, eu me sinto muito motivada. Mas isso não me dá retorno. Meu retorno, gostaria que me desse, gostaria muito. Se Deus quiser, vai dar. Vai. Mas o meu ganha-pão é a advocacia. Então, e é o que eu amo a advocacia. Eu não quero deixar de ser advogada. Tem muita... Inclusive, esse é um movimento que tem acontecido muito. Sim. Tem blogueiras que elas saem do trabalho delas, que elas saem do órgão empregador delas, para se dedicar totalmente ao digital. E é ok, porque é o caminho de cada um. Eu não tô afim de abrir mão da advocacia. Eu amo ser advogada, eu amo trabalhar com direito de família. Nós também, né, Tamara? É uma nessa toxina esse batalha. negócio. Você comentou bastante aí sobre a visibilidade, né? Sobre estar nas redes sociais ou não estar nas redes sociais, né? Que veio da pergunta da Tamara. E também comentou antes, né? Sobre as válvulas de escape. No seu caso, a sua válvula de escape é o treino, né? Tipo, é o esporte. Uhum. Assim como é maravilhoso a questão do esporte. Mas para outras pessoas pode ser o yoga, pode ser a meditação. Que também é um esporte, enfim. Mas a meditação, sabe? Assim, ou só uma natação, ou ler um livro para algumas pessoas, né? Mas assim, agora puxando a questão das redes sociais, do Instagram, para sua prática profissional. Porque esse é o ganha-pão, digamos assim, Sim. né? Uhum. Como que você vê que as pessoas, seus clientes, te enxergam quando você é advogada, Gabriela, uma pessoa séria, formal, que vai resolver um problema seríssimo, é advogada de família, né, que eu acho que a gente Isso. comentou, a gente não entrou nesse assunto ainda, podemos entrar já, mas assim, uma advogada séria e também é triatleta, assim, como que você vê essa ligação dos seus clientes quando eles descobrem, porque talvez eles não saibam, alguns podem saber, mas como que você vê essa ligação? Isso é engraçado, eles normalmente tomam um susto. E eles falam, nossa, agora eu entendi, é por isso que você é bronzeada. Isso já. Nossa, faz muito esporte, né? E eu vejo que tem alguns clientes, porque querendo ou não, é uma profissão que ela ainda é muito conservadora, sabe? Então, tem uns que ainda olham assim e tal. Eu trabalhei num lugar uma vez onde o meu chefe, na época, me disse que se eu passasse a quantidade de tempo estudando que eu passo treinando, eu já estaria muito mais à frente na minha profissão do que eu estava naquele momento. E aquilo realmente me gerou, assim, uma crise existencial. Porque qual é o meu objetivo de vida? O que eu realmente quero? Eu abro mão disso aqui para isso aqui? Será que existe só um caminho de felicidade? Então, as pessoas, assim, é difícil muito ainda as pessoas entenderem que o advogado, ele também, né? Eu, Gabriela, advogada, eu também posso me dedicar Tem ao uma esporte. vida, né? Tem uma vida E por que trás. são horas de dedicação diárias e semanais e que isso não atrapalha o meu rendimento, não atrapalha a minha produtividade, não vai atrapalhar a petição que eu entrego, não vai atrapalhar a qualidade do meu serviço. Isso ainda é visto com dificuldade. Mas eu acho que conforme a gente vai caminhando e as pessoas vão percebendo que o esporte ele é uma ferramenta mesmo de desenvolvimento de habilidades e de valores, as coisas começam a ser mais bem aceitas. Na verdade, até melhora, né? Porque quando você tem a oportunidade de sair daquele problema, e quando a gente fala de advocacia, a gente está falando de solução de problemas, ainda mais no direito das famílias, que são problemas que doem muito internamente, assim, no peito do cliente. Na hora que você sai, faz um esporte, você se conecta com você mesma, você volta com a solução de uma forma muito melhor do que se você estivesse focando só naquele problema e gastasse todas essas horas de esporte no problema. Isso é muito curioso. Eu, por exemplo, hoje, eu prefiro dormir menos horas e muitas das vezes ir para o escritório
cansada, mas treinada, do que pular minha sessão de treino de manhã e ir direto para o escritório. Por conta da minha capacidade criativa e por conta de estar bem com a minha energia, entendeu? Me faz tão bem que hoje eu prefiro muitas das vezes ir cansada do que pular uma sessão de treino. Eu reparo isso. Quando eu vou pra academia e me alinho comigo mesma, eu tenho um dia muito melhor no meu escritório, no atendimento ao cliente, e até de mais felicidade. É quase como uma conexão de potência mesmo, do que estar só num estado primitivo de estar lá, respondendo demandas, né? É verdade. E tira a cabeça do foco, né? Daquele problema que tem no escritório. Você sai desse momento ali, vai para um outro momento, que no caso é o esporte, né? Para você poder ter uma refrigeração da sua mente, do seu cérebro, dos seus pensamentos, ser mais criativo, para quando voltar você já ter, tipo, poxa, agora eu vou pensar nisso daqui para poder realmente solucionar. Então você consegue sair um pouco daquilo ali para realmente refrigerar a cabeça, porque né? o problema do cliente que nos procura, principalmente no direito das famílias, é um problema existencial. É algo que gera muito sofrimento para ele. Então, a gente recebe muitas pessoas em sofrimento. Eu cheguei a um ponto de quando a gente marcava um atendimento de um cliente novo no escritório, eu ia apreensiva para a sala de reunião porque eu não sabia a história que eu ia ouvir. Então, assim, conseguir se distanciar desse sofrimento desse cliente e você estar ali inteira para você conseguir, de certa forma, inclusive acolhê-lo sem sentir a dor dele, é muito importante. O esporte funciona dessa maneira para mim. Tem gente que gosta de viajar, tem gente que gosta de sair para beber com os amigos, tem gente que gosta, enfim, de comprar. E tá tudo bem, né? É, Cada um tá tem o seu modo de viver, né? Exatamente. Mas é muito importante ser dito isso, né? Porque eu, durante todo o meu trabalho, eu pensava muito no seguinte, eu pensava, meu Deus, eu preciso estar trabalhando para o meu cliente ver que eu estou o tempo todo trabalhando no problema dele. E, na verdade, não. Eu preciso sair do problema dele para achar a solução, né? Você não se precisa sente assim, estar Tamara? bem para poder cuidar do outro, né? Sim, Você precisa estar a bem. história do avião, né? Quando Coloca a máscara de oxigênio. Você coloca na outra pessoa e depois E coloca depois em você. Se você. você não estiver bem, você não consegue, principalmente no direito das famílias, né? Que é algo tão sensível. E eu acho que, eu falo isso sempre pra Gil, você traz uma transformação pra pessoa, porque às vezes numa demanda de família, seja um divórcio, uma ação de alimentos, guarda principalmente, que eu acho que é a mais sensível, você traz a transformação, como que aquela família vai se reorganizar. Porque questões que são pra gente, assim, que talvez não tenha tido esse problema, né? Você mesmo não tem filhos ainda. Talvez o pai da criança não entregar aquela roupinha no dia. Isso é um transtorno pro teu cliente. Sim. Uhum. Então, talvez você tenha que estar realmente longe da dor para que você enxergue aquilo de uma maneira muito transparente e objetiva, né? Para poder ajudar ele e falar, olha, isso vai fazer parte, mas você vai sair outra pessoa daqui transformada e renovada. Porque se a gente também não faz esse distanciamento e não enxerga de maneira objetiva... Toma pra si. A gente toma pra si e de que forma eu conseguirei ajudá-lo, da melhor forma auxiliá-lo, possível, prestando né? serviço. Porque se ele procura um terceiro que não tá ligado emocionalmente com aquilo... Até eu não estar emocionalmente ligada com aquilo, eu consigo prestar o meu serviço. Se eu me ligo com aquilo, eu não consigo mais prestar o serviço. Então, e essa linha é muito tênue entre você entender, acolher e não sentir. Mas eu acho que, pro direito da família, isso é essencial. Sim. A gente começou a falar um pouquinho sobre produtividade, né? E aí eu gostaria de saber de você... Como que você sente... Você comentou, na realidade, né? Que você prefere treinar em qualquer situação antes de ir para o escritório, porque você se sente melhor, com mais energia. Mesmo que esteja cansada fisicamente, enfim, você se sente melhor. Mas aí, voltando para o lado da produtividade, o quanto você acha que influencia todo esse seu treino, todo esse seu preparo em ser triatleta na sua prática profissional, sabe? No lado da produtividade, você acredita que você... faz petições mais rápidas, que você consegue solucionar problemas mais rápidos, que você consegue atender com maior agilidade seus clientes? Como que você vê isso? O esporte de endurance, no fim das contas, eu vejo ele mesmo como um esporte de adaptação. Então, se você tá ali numa prova de 8 horas e acontece alguma coisa que não tá prevista, você precisa achar um caminho de solução. Senão, você não termina. Então, assim, você tem que
essa criatividade, sabe? Esse solucionar de problemas, ele também é uma coisa treinável. Então, você acaba se deparando com cenários e você precisa ter respostas rápidas, você precisa, tá, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo, e agora eu faço isso, como é que eu... Então, assim, você desenvolve também com o esporte esse tipo de ferramenta. E lidar com as suas próprias dificuldades. O esporte de endurance, ele te coloca de frente com os seus piores medos em relação a você mesmo. São muitas horas com você, é muito tempo só você com você. Então, ali você entra num autoconhecimento e aí você consegue identificar quais são as suas maiores dificuldades. E aí a gente vai entrar naquela, né? O esporte imita a vida ou a vida imita o esporte. Sim. Então, é isso. Você, diante dessas dificuldades, você cria essas ferramentas de solução de problema. Então, eu não acredito que hoje a produtividade seja medida pela rapidez. Eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que ela é um pouco medida pela qualidade. Sim, sim. Uhum. Sabe? Não tem, assim, como a gente desassociar uma coisa da outra. Uhum. São coisas que estão interligadas. Mas a qualidade, para mim, ela é mais importante até do que a rapidez. Porque dependendo... Porque, assim, também é diferente... Normalmente, em escritório de advocacia, a gente trabalha muito com... casos boutique. O seu é diferente do dele, que é diferente do dela, e isso a gente tá falando de divórcio. Todo mundo tá se divorciando, mas um é diferente do outro, sabe? Então, esse esmero, esse olhar diferente para aquele caso, aí para mim é onde entra a qualidade, e não muito a rapidez, mas isso especificamente dizendo sobre o meu trabalho mesmo. Eu fiz essa palavra mesmo porque eu queria puxar um gancho na produtividade em relação a ferramentas computacionais. Uhum. Nós temos aqui na mesa uma especialista em IA que mudou a forma de advogar por conta da inteligência artificial. Então, eu queria... Por isso que eu puxei esse gancho para rapidez, sabe? Se você utiliza ferramentas computacionais, como que você vê esse avanço da tecnologia na sua prática advocatícia, assim? O que você utiliza de novo, se utiliza a inteligência artificial, o ChatGPT ou alguma outra ferramenta. A gente inclusive recebeu Giovana. Lá no escritório. Giovana deu umas dicas pra gente. Quem tá à frente dessa parte digital hoje é a sócia, né, principal do escritório. Eu ainda fico um pouco mais pelos bastidores por uma qualidade, por uma questão de opção minha mesmo. Mas ela vai em algum momento. Em breve. Eu gosto de fazer o trabalho de trás do computador. Eu gosto de fazer esse trabalho de trás do computador. E a gente cria algumas maneiras, assim, de desenvolvimento de peças, desenvolvimento de ideias, porque, embora sejam, né, aquele exemplo que eu falei dos divórcios, mas cada um desses divórcios são diferentes. Ao mesmo tempo, são divórcios. Então, a gente tem algo comum ali. Então, a gente ter dentro do escritório essa ajuda de ferramentas da inteligência artificial, do digital, para trazer essa facilidade de desenvolvimento dessas peças, desse raciocínio para o nosso trabalho, aí também é uma coisa que é super importante. Esse, por detrás do computador, você diz no estratégico. No estratégico, eu gosto de trabalhar quietinha ali. Só que, ao mesmo tempo, eu sou autônoma. Se eu não saio, se eu não faço contato, se eu não tô na rua, se eu não vou para congresso, se eu não vou para reunião, eu também não conheço ninguém e ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Então, a gente precisa, assim, o networking é muito importante. Sim. Eu tenho uma pergunta para te fazer. E nesses momentos em que você não tá treinando, que você também não tá no escritório trabalhando, do que você se alimenta em termos de livro, você gosta de assistir um Netflix? Ai, eu amo. Como que é isso? Eu sou muito 8 ou 80. Ou eu gosto de algo trash, ou eu gosto de algo, assim, super científico. Então, assim, eu amo comédia romântica. Então, ver filminho leve, assistir um sitcom antes de dormir é muito importante, porque eu também desopilo, sabe? Esse momento que você não pensa em absolutamente nada, eu acho que é super importante. Eu gosto muito de estudar sobre neurociência, eu adoro, inclusive, me dar ferramentas para lidar com o meu próprio dia a dia, né? Então, por conta do esporte, eu também gosto de ver um pouco sobre fisiologia, gosto de ver sobre nutrição, gosto de ver sobre equipamento. Então, Netflix, eu amo escutar podcast. Eu também, adoro escutar podcast, eu tenho os meus queridinhos. Então,
tem por detrás de toda essa correria, a gente tem que ter um momento de calmaria. Eu gosto de meditar também, eu gosto de fazer sauna, eu gosto de ter o meu momento de não fazer nada, sabe? Agora, uma outra coisa também, eu amo fazer sudoku. Amo. Eu faço muito Ai, também. eu não Nossa, faço. eu faço muito Nossa, não também. tenho esse hábito. Nossa, eu gosto de ficar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Assim, tipo, parece que desopila, sabe? Vai esvaziando. Eu adoro. Você tá falando agora da tua parte off, né? Eu fiz algumas anotações aqui, e uma delas fala em relação ao autoconhecimento e ao timing das coisas. Porque quando a gente fala em produtividade e performance, normalmente as pessoas associam a você estar acelerado o tempo todo. Né? Então, tipo, primeiro tipo, a gente fez uma parte, toda vez que eu falasse tipo, eu ia ter que pagar alguma alguma coisa. A gente já tem um drinking game aqui no podcast, e toda vez que o Adiel tentando falar cortar o tipo. a gente ia ter um shot de bebida, sabe? Toda vez que ele falar tipo. Mas, assim, o esporte, o Ironman, é um esporte que você convive constantemente com a dor, né? Uhum. E muitas pessoas fogem da dor, fogem desses desafios porque é penoso. E quando a gente, voltando à questão de produtividade e performance, as pessoas, por ser um desafio, por sentir dor, ninguém gosta de sentir dor. Né? A gente gosta do resultado, da endorfina depois, de conseguir alcançar aquele tempo que a gente estava perseguindo. Mas nesse processo, que a gente estava falando do longo prazo, como você falou, você começa por provas menores, 5 quilômetros, 10 quilômetros, daqui a pouco está correndo 42. Então, é fundamental que as pessoas entendam isso. Que quando elas veem você assim, tipo, postando lá no Instagram, parece que você nasceu assim. Mas como você falou, inicialmente foi uma válvula de escape para a depressão, o que é um problema seríssimo nos dias atuais, né? Que muita gente tem padecido de questões emocionais. E o esporte, ele realmente ajuda muito nessa questão. E eu, como tenho uma formação militar, né, o esporte ele sempre foi muito presente na minha vida. E quando fala dessa questão de dor, inclusive hoje nos bastidores, a Tamara, o Ederson foram das Forças Armadas também. Só eu que não... Então, tipo assim, aquela pressão psicológica, aquela questão física que você tá conhecendo o teu corpo ainda e tipo... Segundo. Você começa a ver que consegue ir mais longe. Eu queria que você falasse um pouquinho desses momentos, assim, tipo... Terceiro, que você sente dor, que você sente dificuldade, que você, não quero chutar tudo, já chega disso, eu só quero assistir Netflix agora. E como que você se livra desses fantasmas? Eu, uma vez, escutei de uma treinadora minha... quando eu estava treinando para 10 quilômetros de natação. E aí chegou no momento da preparação, onde na hora que eu dormia, eu acordava de noite com espasmos nos braços, de volume semanal, que a gente chegou a fazer algumas semanas com quase 40 quilômetros de natação. E ela virou para mim e ela falou bem assim, Gabi, quando você achar que você não dá conta mais, você pode... Confia em mim. Você ainda tem 30% para crescer, você ainda consegue mais. O tal do Chivunk, né? É o seu corpo que tá te dizendo para você parar, mas confia, você dá conta, você só chegou no 70%. Você acha que você tá em 110? Não, você tá em 70%. Nossa. Não, isso é o tempo todo. A Eu gente nunca tinha trabalha ouvido falar muito essa disso. questão Como é que na chama formação militar. A gente chama de Chivunk, não sei se tem Chivunk. outro nome, né? Que é como a adrenalina. Às vezes você acha que não aguenta levantar um peso. Mas quando você está sob pressão, você tem que salvar a vida de alguém, você consegue fazer coisas absurdas que na tua condição normal, no teu raciocínio, você não conseguiria. E o esporte, você passa muito por isso, né? Ainda mais Ironman, né? E assim, se os nossos desafios, se os nossos objetivos são grandes, nada é mais justo que a caminhada até lá seja tão difícil e proporcional ao tamanho do desafio, ao tamanho do orgulho que a gente vai sentir, ao tamanho do sentimento de vitória. Então, assim, nesses momentos eu penso muito, cara, mas qual é o meu objetivo A? O que eu quero mesmo fazer? Por que eu escolhi passar por esse momento de dificuldade? É por causa daquele objetivo lá, é porque aquilo representa uma coisa muito importante para mim. E isso se espalha por todas as áreas da tua vida, né? Que você vai começando a ver, eu consegui superar esse desafio aqui, por que não na parte lá do escritório? Se eu conseguir fazer essa prova, por que não eu
conseguir aumentar o meu rendimento. Que a minha área de investimento, né? Natural que eu pense nessa parte financeira. E é uma outra coisa que eu queria puxar esse gancho também, que as pessoas querem resultados imediatos. É muito típico de... Se olhar o sucesso de alguém, você querer, não, eu quero fazer o tempo da Gabriela. Mas eu não quero trilhar aquele Só que eu não caminho. quero essa rota. O Cristiano Ronaldo, ele fala muito disso. As pessoas hoje me veem com sucesso e tal, não sei o quê. Mas eu vou te dar o mapa. Você tem coragem de seguir esse mapa aqui? Não tem almoço de graça. Exatamente. Se você quer almoçar, você vai ter que pagar pelo seu almoço. Não tem almoço de graça. Aí, quando a gente puxa para o lado financeiro, as pessoas querem altos rendimentos. Mas querem... Aí, por isso que o jogo do tigrinho vinga, por isso que a aposta esportiva vinga. Porque a volta é muito fácil. Exatamente. E não requer muito estudo, não requer muito preparo. É sorte ou azar. Aí, quando a gente fala em investimento, em você construir a longo prazo, as pessoas, não, vai demorar muito. Só que você tem que curtir a caminhada. Né? E isso para você dói, é penoso, você vai sentir os espasmos que você falou, mas você vai aproveitar a caminhada. E isso é fundamental as pessoas entenderem também, né? Isso é muito curioso, porque se a gente quer um objetivo e a gente precisa suar muito para alcançar esse objetivo, a gente inevitavelmente vai ter que passar por aquele caminho. Se você não quer viver isso, você tem duas opções. Ou você diminui o tamanho do seu sonho, e aí você vai escolher um caminho que não é tão penoso assim, ou você vai ter que passar, você vai ter que trilhar por aquele caminho difícil. E aí você precisa fazer essa escolha, qual é o tamanho daquilo que você quer alcançar. E aí você precisa fazer essas escolhas de acordo com aquilo que você quer. Henrique, eu quero esse corte depois, viu? Ficou muito bom esse aqui. Mas é muito verdade. E isso é um trabalho mental diário também, né? Porque você... Quando vem a dor é terrível, né? Você fica naquela, eu vou superar essa dor, eu vou desistir agora. Tem muitos momentos desses na nossa vida, né? E quando você sente a dor física realmente, é complicado. Eu imagino. E tem um ponto que conecta com a clareza também, né? Disso que você quer alcançar. Porque você pode ter até uma certa clareza, mas se você está desistindo desse sonho, né? Cortando pela metade, será que você tinha essa clareza toda? Né? Uma coisa que eu me questiono muito a respeito dos meus objetivos. Então, existe a coisa da resistência, né? Que você tem que resistir. E outra coisa também, os desafios vão se colocando diante da gente e a gente, é o que ela falou, aprender, você tá ali correndo, sentiu uma dor muscular. Você vai ter que pensar numa alternativa, você vai mudar a passada, você vai reduzir ou aumentar o ritmo. Você tem quanto tempo de prova para terminar ainda? Eu ainda tenho, depois da natação, é a bike, né? Aí a bike e a corrida depois. Então, eu vou me poupar agora, vou me poupar mais lá na frente. Então, isso tudo, o teu cérebro vai começando a pensar... o que ela falou da criatividade, né? Porque o desafio se colocou naquela hora para você, mas você passou por todo o processo antes. E é uma outra coisa que as pessoas também, quando a dificuldade aparece, elas tendem a desistir porque, é o que você falou, a questão, o que eu quero? Eu quero completar essa prova. Então, as pessoas não pensam no tático, no operacional, né? Elas querem... militar. Não, isso aí foi do MBA que eu tô vendo online lá. Que você tem que ter planos para imediatamente, de médio prazo e de longo prazo. Entendeu? Você não vai começar a treinar pro Ironman hoje e semana que vem você vai estar pronto. Não. Entendeu? Então, é alimentação, é musculação, é treino de bike, de natação, corrida, mental, fisioterapia. Então, é toda uma retaguarda, né? Eu acho que é exatamente essa questão do caminho, né? A gente tem um objetivo, fazer um Ironman, digamos assim. Mas embaixo desse... eu desisti porque é muito difícil. Mas embaixo desse Ironman tem vários outros caminhos que precisam ser seguidos para poder atingir aquele. Então, se for fazendo um objetivo pequeno de cada vez, você vai conseguir atingir aquilo. Que foi exatamente como você começou quando a gente começou o papo aqui, né? Que você começou com 5 quilômetros, depois foi para 10 quilômetros, depois foi para natação, sabe? Depois foi para bicicleta. Hoje vai competir
uma competição, né? Tipo, como que você chama? É uma competição mesmo? É uma competição. É uma competição, mas é com você mesma, né? Competição minha comigo mesma, exatamente. Então aí você vai competir no Ironman porque é o caminho que você tá trilhando, né? E esse imediatismo que a gente tem nas redes sociais é muito complicado, porque vem você lá já chegando nesse lugar de prestígio seu, pessoal, mas eles não querem passar por toda essa dor, por todo esse sofrimento, por todas essas pequenas metas que tem no decorrer do caminho, né? Então, Até isso é porque bem elas são complicado. muito pouco faladas, né? Ninguém fala. Ninguém fala do sobre os sofrimento, desafios, só ninguém fala das coisas fala. boas. É que nem maternidade. Começaram a falar as dificuldades de maternidade agora, mas assim, muito pouco. E, Gi, é muito curioso isso que você falou, né? Porque às vezes quando a gente determina um objetivo grande, a gente está vivendo algo. Daqui a pouco passam 6 meses, 1 ano, aquele objetivo continua ali. Mas as alterações até a gente chegar àquele momento são tantas que é como se a gente não conseguisse mais alcançar aquilo que a gente achou que era um objetivo, realmente um sonho. Então, eu acho que, assim, falta as pessoas falarem também sobre... Conversei com as minhas amigas agora, inclusive a gente criou esse termo, o direito à desistência. Tá ok de desistir também, sabe? Uhum. É uma linha muito tênue entre estou abrindo mão disso porque não consigo, ou estou abrindo mão disso agora porque... Eu nem quero mais afim, isso, né? Ou é preguiça, ou não sei o quê. Não, são porque coisas mudou o diferentes. objetivo, Exato, né? exato. Mudou o objetivo. E você tá ok diante dessas alterações. Gente, a vida é fluida e as coisas acontecem. Às vezes apareceu uma parte. variável que você não contava com ela. Então você Exatamente. precisa reajustar a rota, simplesmente. É que nem quando eu estava estudando para diplomacia. Estudei 3, 4 anos, quase passei uma vez. Mas o que eu vou fazer agora? Vou realinhar? Falta tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo. Eu tenho um objetivo que é esse. Então o reajuste de rota é normal. Desistiu. Desisti. Mas em prol de algo melhor, que eu vislumbro Claro. melhor lá na frente. Que não seja algo, como você falou, de preguiça. De a pessoa desistir porque, primeira dor, tchau. E não é Então- uma decisão fácil, porque Não. quando a gente olha pra isso, a primeira mensagem que a gente tira é: falhei. E agora? O que Sim. que vai O acontecer? que vão pensar de mim? Só que quando a É. gente trabalha com esse nosso processo de, por exemplo, 4 anos de estudo, você não vai pegar 4 anos e jogar no lixo. Aquilo te transformou. Você é uma outra Sim. pessoa por conta desses Sim. 4 anos. Sim. Então, você também conseguir trabalhar emocionalmente com esse ato da desistência e usar isso não como, por exemplo, descartei, mas não, vou tirar algo daqui, porque se você precisa decidir por esse lado, é porque você já fechou todas as outras portas. Sim. E elas estão fechadas e você já tentou. Então, cara, vamos reajustar, vamos realinhar a rota, vamos pelo lado de cá. E É. porque, na realidade, algumas portas estavam abertas, elas fecharam e outras se abriram, né? Porque tem essas Exato. mudanças no decorrer do Exato. E caminho. às vezes estava aberto e você nem viu. E às vezes estava aberto, Agora você nem você viu, percebeu lá porque na você frente. mudou o teu foco. Mudou o foco, você consegue ter outras visões em relação a isso. Mas a gente começou a falar sobre longo prazo. Eu gostaria de saber um pouquinho, eu também sou do mercado financeiro, né? Nós dois trabalhamos com os mesmos pensamentos em relação ao mercado financeiro, que é o pensamento de longo prazo, porque juros compostos, enfim, a gente tem essa visão bem focada em relação aos nossos investimentos, mas eu queria saber um pouquinho do longo prazo da Gabriela. Como que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Porque, enfim, o triatlon, o triatleta, de forma geral, o corpo vai modificando, né? Tipo Sim. assim, as possibilidades que você tem de capacidade de performance ou alta performance, né? Vão modificando no decorrer do tempo. Como que você se vê daqui a 5, 10 anos? Você vai continuar o máximo possível até não poder mais? Ou você vê, tipo, não, eu quero focar mais nesse outro lado, vou competir uma Olimpíada na natação, sei lá, tô viajando aqui, sabe? Mas algo nesse sentido, como que você se vê? Eu me vejo dentro do esporte. Essa é a única certeza que eu consigo te dar. Eu me vejo dentro do esporte. O esporte, ele é algo muito importante para mim. Eu não sei como daqui a 10 anos eu estarei dentro do esporte. Se será no triatlon, se eu estarei fazendo remo, se eu estarei viajando o mundo e fazendo só maratona, porque também é um pouco da minha vontade. Ai, que Eu delícia. também tenho muita vontade de fazer prova de trilha, embora eu não curta muito bichos. Eu gosto muito de fazer trilha, correr em trilha e tal, eu acho muito bacana. Então, assim, eu estarei fazendo alguma coisa. Eu acho que seria muito diminutivo te dizer que eu estaria dentro do triatlon, sabe? Embora seja algo que eu ame hoje, eu não me veja não fazendo triatlon.
Eu não sei quais são as portas que vão se abrir para mim daqui a 10 anos, mas com certeza eu estarei dentro do esporte. Eu estarei dentro do esporte, eu estarei dentro do direito, advogando. E o meu trabalho, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, porque eu vejo ele como ferramenta de auxílio no problema das pessoas. Eu deixei de ser professora na área da história e terminei a minha formação em Direito, me tornei advogada exatamente porque eu buscava, de alguma forma mais palpável, ser solução, ser ferramenta de solução na vida das pessoas. Então, isso daqui a 10 anos, com certeza, ainda estará acontecendo, se Deus Ainda quiser. estará acontecendo. Que sucesso. Maravilhoso, né? A gente fala sobre essa questão da advocacia, né? E de você ser ferramenta do servir. A gente fala muito sempre sobre esse servir, sobre esse se doar de coração, sobre você colocar propósitos na sua vida e dentro desse propósito ter um servir por trás, né? Então, do meu ponto de vista, assim, você serve o esporte te serve também. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como isso alimenta, como que uma coisa alimenta a outra? Isso é muito curioso também, porque quando eu entrei, principalmente no triatlon, eu fui muito ajudada. Então, eu cheguei completamente desconhecendo tudo, principalmente sobre bicicleta. Então, eu fui muito ajudada, tiveram muita paciência, me explicaram muito, tiveram muita boa vontade. E sempre que alguém vem me fazer uma pergunta, dizer que quer começar, por onde eu vou? Então, assim, eu tenho muito carinho por quem quer começar. Porque se eu fui tão ajudada, não adianta de nada eu não conseguir retribuir toda essa ajuda que eu tive, sabe? E é um pouco também o que acontece no escritório de advocacia. Eu me formei, eu tenho uma formação técnica para isso, e eu recebo pessoas em sofrimento. Então, acolher essas pessoas, dar a mão, porque a gente diz que a gente dá a mão mesmo para o cliente e atravessa esse período de dificuldade na vida dele, sabe? Então, isso é um pouco também. São coisas que me alimentam. Isso no escritório também me alimenta. O escritório, eu digo que ele me alimenta, porque ele compra a minha comida, né? De fato, são os frutos do meu trabalho. Mas ele também me alimenta dessa forma, que é uma forma extrapatrimonial. Então, que eu gosto muito, eu me sinto útil. Isso, para mim, é muito importante diante dos meus valores. Me sentir útil é muito importante. E o esporte, ele vem como algo que é muito importante como no meu desenvolvimento da minha autopercepção. Sabe? Então, eu criar desafios, eu alcançar desafios, eu superar desafios, me faz realmente me sentir bem-estar mesmo comigo mesma, sabe? Me faz me sentir confiante, me faz eu me sentir bem. Eu não tenho vergonha de dizer isso, o esporte me dá muita confiança. Eu gosto de ser quem eu sou quando eu pratico esporte, eu gosto de ser quem eu sou quando eu treino, eu gosto de ser quem eu sou quando eu compito, quando tudo vai bem, né? Porque durante a competição, quando alguma coisa vai mal, dá vontade de desistir. Eu falo, eu não quero mais isso. Não tem graça. Não tem graça, vou né? pra casa tomar uma cerveja. Eu quero, antes da gente encerrar, eu quero puxar só o gancho da comunidade que você começou comentando, né? Que quando você... Agora você falou disso de novo, né? Você entrou no grupo, você virou a triatleta, digamos assim, ou quis entrar nisso. Muita gente que já era triatleta te apoiou de alguma forma, né? E aí você comentou também que você faz parte de um grupo, né? Que é o... Como é que é? As Mulheres do Tri. Isso. Exatamente. Porque realmente é uma... Pelo menos a percepção que nós temos em relação ao triatleta, né? Que é muito mais uma comunidade mais masculina, realmente, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, você comentou que trouxe alguns números, inclusive. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, sabe? Comentou, inclusive, que quanto maior a distância ou mais desafio tem em relação à prova da competição, diminui a quantidade de mulheres, né? Então, comenta um pouquinho pra gente sobre isso. Porque se a gente tá falando de provas mais longas, então os bastidores, eles são mais difíceis, eles são mais complicados. Então, mães solos, mãe que não tem apoio, assim, fica realmente muito complicado, sabe? Essas mulheres que não têm mesmo um apoio, um background que consiga dar para elas esse suporte, para que elas treinem. Então, assim, vocês, meninos... Homens? Gostei do menino, gostei. Tô jovem. Eu aceito ser um menino. Vocês vestem uma bermuda da 8 horas da noite, se vocês quiserem sair para dar uma corridinha em volta de casa, vocês vão sem problema. Eu não faço isso. Eu preciso ir ou pra academia. Eu treino indoor à noite, não tem como, sabe? Uhum. Então, assim,
ter essa rede de apoio é muito importante. E a ideia E liberdade, né? Porque, na verdade, isso é Sim. liberdade. A ideia da comunidade das mulheres do TRI também vem nesse sentido. E aí a gente passou a fazer algumas análises de inscritos de provas para a gente ver realmente qual é a participação feminina, o que a gente precisa fazer para essas mulheres que têm dificuldade, para elas terem isso de forma mais acessível, sabe? Então, se a gente for falar do Ironman, que é essa prova mais longa, em 2023 foram 1.604 atletas inscritos. Foram 194 mulheres. São 12%, é muito pouco, a diferença é muito grande. E aí, no ano passado, nesse ano, 2024, foram 1.256 inscritos, 142 mulheres. Então, assim, a gente está falando aí de uma proporção de 10%. De 10%. É muito pouco. E é um ambiente muito masculinizado, né? Então, até mesmo quando a gente vai treinar e tudo, gera, assim, sabe, um estranhamento, de vez em né? quando, tem. Então, assim, sempre vai ter. A gente que é mulher, a gente sabe. Sempre vai ter aquele cara sem noção, que vai fazer um comentário nada a ver e tudo. E a gente tem se colocado mais à frente, a gente tem falado, a gente tem dito, olha, esse aqui é o meu limite, eu não gostei do que você disse. E a gente precisa fazer isso com mais frequência. Porque se a gente não fizer, isso nunca vai parar. Sim. As mulheres que vieram antes de mim começaram a fazer. E eu sei que depois de mim também vão vir mulheres. Então, por essas mulheres que ainda vão vir, o meu papel também é fazer um pouco disso, sabe? Então, é a gente conquistando o nosso espaço, que é aonde a gente quiser. Em cima da bicicleta, dentro da piscina, ou correndo, se Deus quiser, um dia às 8 horas da noite, com tranquilidade em volta de casa. Amém. Vai chegar esse momento. Vai chegar esse momento. Desde já, parabéns pelo trabalho, viu? Isso é fundamental, é importantíssimo esse engajamento. E as mulheres que estão entrando, né, ter essa segurança, ter essa tranquilidade de que tem uma rede ali de suporte apoiando, com certeza esses números vão aumentar. Para o ano que vem, vamos botar uns 20% aí. Tomara Pelo que menos, botem, né? Vamos, antes de encerrar, a gente gosta de fazer uma rodada de 30 segundos, assim, de cada um, né? É só fazer um resumo da nossa fala de hoje. A gente falou bastante sobre produtividade, sobre alta performance, sobre a influência do esporte nas vidas das pessoas, né? Na sua, principalmente, que é a nossa convidada especial hoje. Mas quanto o esporte influencia na sua questão profissional, no seu dia a dia, na sua capacidade de se sentir bem em relação a todas as demandas do dia a dia, porque são demandas complicadas, né? Não são demandas fáceis. E eu vejo isso, e pensando inclusive no longo prazo, né? A gente trouxe também esse pensamento do longo prazo, de como vai ser a Gabriela daqui a 10 anos, que sabe que, independente do caminho que vai trilhar, vai ser relacionado ao esporte e à advocacia, porque são duas áreas que você ama muito. Porque existe, inclusive, você usou um termo, eu não anotei esse termo, mas... eu não anotei o termo, mas existe essa questão do direito ser muito mais sentimental, assim, né? Como é que é a palavra que você disse? É existencial, talvez, eu trabalho com direitos existenciais. Eu não digo nem que são extrapatrimoniais, são existenciais mesmo. Pois é, e aí, enfim, é muito importante perceber tudo isso vindo de você, uma triatleta de alto nível, assim, porque inspira a gente a perceber, não só eu, né? Acredito que todo mundo, e quem inclusive vai estar escutando e assistindo esse podcast, a perceber que é possível chegar desde que a gente trace alguns objetivos, algumas metas, assim, de médio prazo, de longo prazo, para poder alcançar aquele objetivo que a gente quer. Hoje, você imagina, por exemplo, 10 anos atrás, que você estaria fazendo um Ironman, sabe? Nunca. Isso, inclusive, sempre para mim foi um sonho inalcançável. Eu olhava para essas pessoas e eu falava, nossa, um dia eu gostaria de ser. Eu não me via nesse papel que hoje eu ocupo. Eu não me via mesmo. Incrível. Eu queria que tu deixasse um recado pro pessoal que hoje tá em casa sem coragem de fazer nada, sem aquela disposição de sair, deprimido, com problemas existenciais, não acreditando mais no seu potencial. Queria que você desse um recado especial para esse pessoal aí. Eita, que missão. Faça. Eu acho que é muito simples, é muito objetivo, mas ao mesmo tempo é difícil. É fazer, é se mexer, é um pouquinho. É gastar essa energia, que às vezes parece que é uma energia muito grande que a gente precisa revolver, assim, sabe, para sair do lugar. Faça, mas junta essa energia, dá um jeito, levanta e faz, porque você do futuro vai agradecer você do presente por estar fazendo isso por você mesmo hoje.
É o mesmo pensamento dos investimentos, né? Você do Exatamente. futuro vai agradecer por você estar investindo no seu futuro desde agora, sabe? Porque, enfim, longo prazo é o que funciona os juros compostos. E tem que puxar o gancho. Claro, por favor. E é exatamente isso. E faça, eu gosto de falar, inclusive, assim, pra mim mesmo, tipo, só vai. Você vai com raiva, vai, tipo, xingando todo mundo, sabe? Mas só vai. Romper a inércia é difícil, né? Mas depois que você ganha energia de movimento, né? Energia cinética, você só e manter. além do só vai, eu gosto do apesar de. Então, tá acontecendo isso? Apesar disso, vai. Ah, mas aconteceu isso. Apesar disso, segue seu caminho, vai. Você do futuro vai se agradecer. Vai agradecer, Perfeito. com certeza. Gabi, a gente quer muito agradecer a sua presença aqui. Eu acho que uma coisa que se resumiu nesse podcast hoje foi consciência em tudo que você faz. Porque vendo você falar, a gente vê o tanto de consciência que você coloca no seu trabalho, que você coloca no seu treino, que você coloca na sua vida. E isso é maravilhoso, né? Consciência é muito importante. Então, muito obrigada Ai, gente, por você tô estar aqui com a emocionada. gente. Eu agradeço. Foi ótimo. Deixa teu contato aí pro pessoal te achar no Instagram. O meu ou... Instagram é Gabriela Arruda Castro, Gabriela com 2 L's. E a gente troca figurinha lá, vocês vão ver muito treino, vão ver um pouco da advocacia também, né? Porque uma coisa não é só, tudo caminha junto. E é isso, se você estiver pensando em começar no triatlon também, eu tô Acho que eu vou começar a comprar uma bicicleta amanhã. Hein? Ficou animado, ficou animado. Piscina gente vai- você tem. A gente vai atrás da bicicleta junto, É, eu tá ajudo, bom. não tem problema. Excelente. Maravilhoso. É isso. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. Tchau, obrigado.